Rafael Calmon, juiz de direito titular da Vara Civil Fazendária de Viana, no Espírito Santo. O Rafael tem mestrado pela UFES e é doutorando da UERJ. E veio aqui tratar hoje sobre partilha de bens. É um prazer receber você aqui, Rafael. Bem-vindo ao Justo Eu. Bom dia, Rafael. Eu acabei de ganhar aqui o livro, O Direito das Famílias e Processo Civil, do Rafael. Muito obrigada. E como é que acontece, Rafael, quando as pessoas se separam? Como é que fica a questão da partilha dos bens? Pessoal, muito obrigado, Mirella, muito obrigado, Tula. O programa de vocês está arrebentando, eu assisto sempre e é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, pessoal de casa. É o seguinte, quem casa, como dizem os antigos, quer casa, e você quer continuar casado, mas as circunstâncias da vida, a vida é muito rica, acabam acarretando situações no meio do caminho e as pessoas, por razões diversas, que não cabe a ninguém julgar, perdem o amor, perdem o afeto e resolvem seguir a sua própria vida. Nesse momento que a pessoa prefere seguir a sua própria vida longe daquele outro, vai depender do tipo de união que ela contraiu. Se ela contraiu uma união estável, ela só tem que deixar claro esse intento dela de seguir a vida sozinha. Ela não tem como ir a um cartório, ir à justiça, ela não necessariamente precisa disso. Muitas vezes acontece que a outra parte nega. Fala assim, não aceito que você saia da minha casa, não aceito eu sair, e pior, não aceito dividir os bens. Prove, faz assim. Então, no momento que está esse litígio, tem que recorrer à justiça no caso de ser uma dissolução de união estável. Porque não tem um documento necessariamente, não é obrigatório para ter um documento. Pode ter. Se tiver, facilita. Eu tenho o início está datado ali, naquela data que eu contraí uma união estável. Então, a partir dali, quando separa, fica fácil. O que se preocupa a sociedade e a justiça, nesse caso, são duas coisas, basicamente. É a tutela dos vulneráveis, idosos ou crianças ou incapazes de alguma forma, e a questão patrimonial. Para quem vai o quê? E fica difícil comprovar numa união estável caso não tenha documento, por isso as pessoas vão para a justiça. Aí o juiz produz provas, ouve testemunhas e fala, olha, a sua união começou em tanto, terminou em tanto. Então tudo que foi adquirido de cá a cá, partilha geralmente metade para cá. Caso a união da pessoa seja por um casamento, aí as coisas ficam um pouco mais fáceis para a prova, porque você tem que celebrar um casamento no cartório, por um documento, então ali tem a data de início, e o fim você também tem que oficializar. Ao contrário da união estável, basta você se separarem, se afastarem do outro, no casamento você tem que promover ou o divórcio, ou a separação, que ainda existe no nosso sistema, e todos os dois têm que ser documentados em órgãos públicos, ou no cartório, se for amigável, ou na justiça, se for litigioso. E também abre essa oportunidade para que a pessoa faça a divisão dos bens em ambas as hipóteses. Quando a pessoa vivia união estável e ela converte a união estável em casamento, ela tem como trazer os bens adquiridos desde o início da união estável para essa partilha? Sim, você falava até que tem um projeto, né? Tem um projeto no tribunal que é muito bacana, que faz a conversão da união estável em casamento nos casamentos comunitários. Sim, isso é muito importante, porque o próprio legislador constituinte ele estimula a conversão da união estável em casamento. Não há realmente um propósito por trás disso, né? Para que eu vou mudar a minha união? Não tem hierarquia entre elas, né? Mas no momento da constituinte, no momento da elaboração do Código Civil, a união estável não foi muito bem tratada, foi meio às pressas. Né? Então, assim, estimular a conversão da união estável em casamento, por quê? E o contrário. Mas, enfim, existe mesmo essa medida, as pessoas ainda preferem ter uma certidão de casamento por aspectos vários, religiosos, culturais. Mas, enfim, como fica a questão? Como sempre, a tutela dos incapazes, dos vulneráveis e do patrimônio, a pessoa, durante a união estável, ela pode escolher um regime de bens. O que é o regime de bens? É aquele regulamento de entra e sai de patrimônio. Cabe quem, como ficaria uma divisão. Então, na união estável, como é muito informal, a união estável, para quem não sabe, é quando duas pessoas se unem e fica algo mais sério para o namoro. Não precisa morar juntos sob o mesmo teto, mas pelo menos tem que ter aquela afetividade como se fosse um casamento. O casamento é o mais conhecido, né? Então não pode haver infidelidade, aquele relacionamento tem que ser exclusivo, tem que ser público, não pode ser guardado sete chaves. Então se torna uma união estável. Ainda que a pessoa na cabeça dela ache assim, não, eu não estou em união estável. Alguns convertem isso em casamento, para ter, não sei por que, mais segurança, talvez, por causa da certidão de casamento. E a pergunta diz respeito exatamente a isso. Por conta do patrimônio, né?
porque assim, é muito confuso para o juiz quando chega ali no estado, até num casamento que a Mirella uma vez estava celebrando, as partes não conseguiam se entender desde quando que elas estavam juntas para fazer a conversão. Porque teve um período ali que parece que alguém era infiel, então assim, a noiva queria que constasse uma data, o noivo queria que constasse outra, então o casamento é bom por isso, né? Olha, desde esse dia a gente está casado, não gosto. Exatamente. Dá para julgar, fica mais fácil. Essa é a segurança que muitas pessoas almejam. É o documento público que eu falei agora há pouco. Se você tem um documento público no cartório, como a certidão de casamento, ou do divórcio, no juiz, ou no cartório também, é preto no branco, né? Olha, o que eu adquiri daqui até aqui não tem conversa. Ambos sabiam. Então, muitas pessoas buscam essa segurança. Foi engraçado até que ela estava fazendo um casamento e quando eu vi aquela confusão, Parecia eu divórcio. casando pra divorciar, você pensou. Aí a gente começou a fazer um sinal de corta, porque não dá pra pessoa se casar. Não, esse casal não casou. Não casou, a Mirella se... Eles não conseguiram um mínimo assim de Entendimento. sobre quando eles deram início. Assim, começou uma briga realmente esse casal. E o que está por trás possivelmente era questão patrimonial. Né? Era porque tinha um imóvel que tinha sido comprado nessa lacuna. Tá vendo a importância de se entender bem esse assunto? Porque realmente esses lapsos, exemplo, a pessoa, concluindo a resposta, né? Então as pessoas convertem a união estável em casamento por um procedimento, que vocês têm um apoio aqui, a pessoa, mas ela pode ir ao cartório casar. Mas o que ela quer exatamente que a justiça reconheça? O período anterior. Porque pode ter havido aquisição de bens, pode ter dívidas, e dívida também partilha. Né? As pessoas não costumam falar muito sobre isso, mas dívida partilha. Se você entrou num planejamento patrimonial, um casal arriscou e deu errado, os credores continuam cobrando vocês dois, e não individualmente. Porque vocês contraíram como casado, então isso é muito importante. Quando converte a união estável em casamento, todo aquele período que ficou para trás na união estável, se teve aquisição patrimonial ali, vem para o casamento. E como na união estável as pessoas geralmente não escolhem o regime de bens, poderiam, mas não escolhem, vige no Brasil o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que tudo que eu adquiri durante o casamento e ela também, ou tudo que ela adquirir sem a minha participação, eu tenho metade também. Eu tenho partilha, ainda que, por exemplo, eu vá na loja e compre um automóvel em meu nome. Na nota fiscal está só em meu nome, mas metade da outra pessoa automaticamente. Isso na união estável e no regime convencional, né? Isso é a regra do regime da comunhão parcial de bens, seja ele na união estável, seja no casamento. Então, aí tudo bem, vamos explicar aqui para as pessoas o que acontece, para as pessoas, inclusive para a gente, né? Separou. Como é que faz com o carro que está financiado? Quem vai pagar o financiamento? Como é que divide? Como é que se resolve essas questões? Ou também de imóvel financiado? Pois é, essa é a realidade do Brasil. O financiamento é a nossa realidade. E como acontece? No caso de você, por exemplo, são 3 situações que a gente costuma ver. Um financiamento que se iniciou antes, um financiamento que ocorre durante e a quitação ocorre durante. Quando há o financiamento antes e a pessoa, por exemplo, numa linha do tempo de ano 2000 para 2018, por exemplo, prosseguindo nessa linha do tempo, se até o casamento foi em 2014, por exemplo, de 2010 a 2014, houve pagamento de algumas prestações e eles não tinham uma união estável, mas só um namoro realmente, não havia possibilidade de evoluir, e por acaso alguma circunstância evoluiu e em 2014 eles casaram, todas essas prestações, quem pagou é o dono, não o parte. A partir do casamento até um eventual divórcio, se acontecer, o que acontecer aqui é meio a meio. Então, digamos, a pessoa adquiriu um imóvel e quitou durante, é a terceira opção, quitou durante o casamento. Pagou 20 prestações quando não tinha nem união estável antes, era só namoro mesmo. Por algum motivo, exemplo, a mulher engravida e eles querem casar, eles não tinham isso no plano, virou um casamento a partir da 20ª prestação e eles pagaram as 80 remanescentes do financiamento de 100. Essas 80, a mulher, nesse meu exemplo, que eu falei do homem, não é questão de gênero, só um exemplo, nesse caso, ela não é dona do imóvel, porque o imóvel todo foi financiado por ele. As 20 prestações anteriores não comunicam com ela. Então ela tem direito a um direito de crédito correspondente às 80 prestações que ela pagou, que foram pagas ainda que por ele, mas durante o casamento, porque ele já estava valendo o regime de bens. Isso, claro, eu estou falando no regime da comunhão parcial de bens, ou na comunhão parcial de bens, que é o mais comum regime que existe no Brasil. Se fossem outros regimes, que são muito pouco optados no Brasil, a gente talvez não valesse a pena tocar, poderia mudar esse cenário.
Claro que tem as suas. Vai dificultando a situação, né? Porque a vida real vai dificultando. Porque às vezes o casamento durou menos do que o financiamento, então não foi nem quitado o imóvel ainda. Né? E às vezes, por exemplo, o homem começou pagando, aí se casou com uma mulher, e vamos supor que essa mulher não trabalha. E ele continuou pagando, mas casaram em regime de como é um parcel de bens. E se separaram, eles tiveram filho, nesse meio tempo, se separaram, e ele continuou pagando. Ela ficou com a posse do imóvel à razão da criança, mas na verdade a maior parte do imóvel é dele. Né? E aí assim, a vida real ela vai dificultando as coisas, nem tudo é tão simples para o juiz decidir no final. Cai na nossa mesa, né? Essa é a realidade, isso é Brasil mesmo. É um cenário muito comum em varas de família, quem atua em varas de família sabe disso. Imagina então, pagou 20 prestações antes, 10 ou 30 ou 40, quantos forem, durante, e se divorcia. E nesse meio termo aqui, ou antes, nasce um filho. Primeiro, o filho não entra nessa equação a título de partilha, vou deixar claro. Quando tem pais e mães vivos, não se pode debater sobre herança, que o filho entra na herança, de pessoas vivas. Então a gente não está falando do patrimônio do menino. E no futuro, um desses morrendo, ele pode herdar. Herdará, se tiver crédito. Se não tiver, ele vai herdar débito. Mas nesse caso, a gente está falando da partida dos dois, do pai e da mãe. Essa pessoa não é dona. Ela não tem como ser dona. O cara, né, do seu exemplo, foi o homem, pagava antes, então ele pagou 70% do financiamento. Durante a união, ele pagou 15% do financiamento. Então temos 85%, eles divorciam, faltam 15% para pagar e ele continua pagando. Então ela não é dona. Agora, durante esse meio termo, enquanto eles estiveram casados, ela pode ter direito, como eu falei, de crédito, ela cobra ele do crédito. Porque você está falando que ela não é dona, mas a gente está no Brasil, né? E muita mulher deixou de trabalhar porque esse país é machista, então o homem acredita que a mulher tem que ficar lá trabalhando. Então ela não é dona, mas ela contribuiu indiretamente. Claro. Ela cuidou dos filhos. Por isso ela tem direito não à propriedade, mas a partir o valor pecuniário dessas prestações pagas durante o casamento, por mais que ela não tenha contribuído. E você falou também da questão de gênero, né? Como é que a Minha Casa Minha Vida vem protegendo a mulher nesse sentido? Você pode explicar? Claro. São ações que, assim, apesar da igualdade entre homens e mulheres, pagou parte das mensalidades do financiamento o homem, antes do casamento, quando era namoro. Fizeram o casamento, então teve esse período aqui que os dois estiveram juntos. Ele contribuindo, ela tem direito. A gente já viu que ela tem direito ao aspecto pecuniário. Ela não vai adquirir necessariamente a propriedade, poder ir no cartório e registrar. Tirando se for Minha Casa Minha Vida. Mas não sendo, ela não pode ir lá no cartório e registrar o nome dela, porque ele está pagando. Ela tem direito às prestações. O casamento acaba e ele continua pagando, mas veja, na sua hipótese tem uma criança também. Ou um incapaz, um super vulnerável, um idoso dependente, um idoso com algum problema mental, um problema de saúde. Eles tornam um hipervulnerável. Logo, digno de proteção do Estado. Como fica esse caso? A justiça permite que mesmo no caso, a mulher, com essa criança ou com esse idoso, ou se for um idoso, o próprio adulto for um idoso, permaneça na posse do imóvel. Ou seja, ele tem entre aspas, a ocupação do imóvel, ele não vai adquirir o título, não vai ser dele aquilo, mas ele tem um teto para ele morar. A justiça segura a posse, porque há uma distinção entre a figura da posse e da propriedade. Mas veja, para ficar mais interessante ainda, já que ela está ocupando aquilo sozinha, e ele está alijado, ela tem que pagar um aluguel. Pode até compensar, pode haver compensação, pode haver. Hoje em dia o STJ até recentemente, agora bem recente, ele deixou claro, quando um só cônjuge ou ex-cônjuge ocupa a coisa comum exclusivamente, privando o outro do uso, seja um automóvel como um único, seja um imóvel, até que ocorra a partilha, se continuar ocupando, deve pagar aluguel, isso é fato. Mas agora recentemente decidiu, o que já era mais comum nos tribunais estaduais, o STJ firmou esse posicionamento, falando, aquele pai, por exemplo, que é mais comum, paga alimentos ao filho, e esse filho mora com a mãe, ex-mulher dele, dentro do imóvel, o único imóvel que os dois construíram durante o casamento. Ora, ela está tendo teto, ele está tendo que alugar. Será que isso não poderia deduzir dos alimentos? Então o STJ entende que pode, inclusive nessa hipótese, deduzir. Ele paga um pouco menos, que considera que ela está tendo pelo menos um teto para o menino. Na prática, como diria Jomir Betting, na prática, teoria outra. Não, na verdade, para garantir a igualdade,
a balança tem que pesar às vezes a favor da mulher. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A igualdade no texto, as pessoas podem pensar, olha, homens iguais a mulheres, homens e mulheres iguais perante a lei, então vai trabalhar. Mas na prática, a teoria é outra. Então, para igual e fazer essa igualdade, realmente, tem que botar numa balança desigual. É uma teoria que nós do direito entendemos melhor, as pessoas em casa também podem entender. Mas, realmente, no caso no programa Minha Casa Minha Vida, é uma lei tutelar para a família. E então, apesar de ter, durante a união, o homem paga mais as prestações, ou então ele ter pago quase todas, mesmo antes, o título de aquisição do imóvel obrigatoriamente pende para a mulher ou para ele, se tiver filho, incapaz, sob a guarda dele. Veja que, mesmo ele pagando, o título fica no nome dela. Isso não tira direito dele. Vai ser o contrário, ele vai ter direito de crédito em relação a ela. Tipo, ó, durante 100 prestações de R$1.000, R$100.000, 50 para mim. Me paga, mas o título é assim. Não me dá o imóvel. Ela fica com teto. Ela fica com E teto. como é que fica essa questão da previdência privada? Porque muita gente tem previdência privada e aí, quando, né, na hora de receber o valor, você vai partilhando. Exatamente. A previdência privada não entra na partilha. É muito comum já para um outro segmento social, não é muito comum nas classes mais baixas economicamente, mas para a classe média e classe alta é muito comum, né, investir em previdência privada. E a previdência privada é um capital que a pessoa vai pagando mensalmente e, claro, vai tirando da casa. Porque o salário que a gente ganha, está na lei assim, o salário não comunica. Mas é preciso deixar claro que o que não comunica é o direito à percepção desse salário. Então, eu sou casado com uma pessoa que ganha 10 mil reais na companhia dela, ou 3 mil reais na companhia dela. Eu não tenho o direito de chegar perante o empregador dela e falar, ei, me dá 50%. Porque o direito à percepção do salário é personalíssimo dela. Agora, as despesas do lar são pagas com salário. Então, uma vez que integra o patrimônio, mistura tudo. Mistura tudo. E seria muito cômodo para essa pessoa falar, já que o teu salário não comunica, eu vou depositá-lo aqui nas Ilhas Caimã, e você gasta aqui na nossa casa para pagar a mensalidade do nosso filho e tal, e no final das contas aquele cara pegar o dinheiro e dar uma mãozinha para ela dando tchau. Então entende-se que a partir do momento que esse dinheiro é pago, comunica. Mas se investe na previdência privada, ainda que não desfalca, mas tira de parte do dinheiro que seria para casa, isso não comunica. Então muita gente vai querer começar a investir na previdência privada. Devem fazer isso. Me deram essa dica os tribunais julgaram assim, me deram essa dica e eu estou dando aqui para a galera de casa. Então não comunica, a previdência privada não comunica, é um dinheiro personalíssimo da pessoa que fez esse investimento, esse aporte financeiro. E agora a gente vem para o direito de laje também. O que é isso? Pois é, o direito de laje é a realidade no Brasil. Né? Para as pessoas entenderem, é o chamado puxadinho. O apelido dele é puxadinho. Né? Esse direito no Brasil, ele vinha durante um tempo sido analisado sob uma ótica diferente. Como se ele fosse o direito que veio de fora do Brasil, então chama de direito de superfície. Mas a superfície no Brasil precisa de um contrato. Então ela não teve aceitação social, que a gente chama. Uma lei entra em vigor, a gente no Brasil costuma falar assim, essa lei pegou. Então, por exemplo, em alguns estados, pegou o capacete. Na minha cidade, por exemplo, em Vitória, todo mundo de capacete, de moto. Em outras cidades do Brasil que eu falei, eu dei esse exemplo, seria a lei pegou. As pessoas falaram assim, não pegou, ninguém usa capacete aqui. Na minha, ninguém, na cidade que eu fui. A lei seca, as pessoas respeitam. Né? Já em outros estados, menos, mas pegou. A lei de alimentos pegou, a pessoa deve alimentos, mas sabe que pode ser preso. E essa lei da sobrelevação não pegou, da superfície, não pegou. Que era considerado uma construção em sobrelevação, se fosse acima na laje, realmente. Mas não pegou, ninguém fazia contrato e tal. Então o legislador, atento a isso, num grande programa de config habitação no público, ele incluiu no novo Código Civil a figura do direito de laje. Então está no novo Código agora, civil, não no novo Código, é um artigo novo no Código Civil, já é antigo desde 2002. E o que consiste isso? No puxadinho. Ele pode ser tanto para baixo quanto para cima. Ele chama de laje, pode ser uma garagem, pode ser exatamente o nome. Então pode ser uma laje inferior ou uma laje superior. Quando a pessoa constrói isso, ela pode se tornar proprietária dessa unidade autônoma. Daqui de cima. Ainda que o terreno seja de outra pessoa. Ainda que o terreno. Então ela não Porque ganha. geralmente é de outra pessoa. Geralmente é da sua. Geralmente é da sua. É. E quem construiu geralmente é o marido. Mas veja, ele nunca vai adquirir a propriedade do solo. Com a mulher ajudando.
Batida. O direito de família é uma das áreas mais ricas, porque todos nós, eu falava agora há pouco, o direito de família atrai muito interesse, muito embora durante um tempo ele era um direito estático. Ficou muito pegado na figura do casamento na década de 80, quando a gente fez faculdade, possivelmente, 90, ficava preso nessa bolha do casamento e ficava chato de se estudar na graduação. Então. Mas com as novas figuras, os novos arranjos familiares, as figuras dos direitos homoafetivos, as relações homoafetivas, a adoção por pessoas do mesmo sexo, as figuras dos transgêneros tendo reconhecimento jurídico, nome social, enfim, são várias situações de direito de família. Como eu falava agora há pouco, foi reestruturado o direito de família. A gente tem que ir no direito de família ter essa figura do desaprendizado. A gente precisa desaprender e reaprender. A Mirella falou pra mim, vai falar sobre partilha. E eu que sou da área criminal, eu falei, partilha. Aí eu comecei a perguntar, Tem um monte de tenho mil dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas. Eu tô aqui, a pessoa fala, calma aí que a gente quer aprender sobre Abre um leque. calma, porque é muito interessante. Tem muitas questões. Ainda tem a partilha dos direitos sucessórios, né? Que não vai dar tempo da gente falar, que vai ter que ser outra aula que você vai ter que dar pra gente. Já fica aqui o convite. Obrigado. Mas, assim, Então, só concluindo do direito de laje, fica isso, a pessoa pode adquirir parte superior, o construtor, digamos, você quer que baixa da sogra, permite construir acima ou abaixo. Construiu acima, como é mais comum, vai subindo, 2, 3, 4, 5, 6. Essa pessoa que construiu no andar de cima, ele se torna proprietário daquela unidade dele, junto com quem ele construiu, mas não do solo sobre a qual ele construiu. Então ele não pode vender a unidade inteira, porque não é dele. Ele pode vender a que ele construiu e passar adiante, dando preferência para a pessoa de baixo. Então, dando preferência para pessoas pra baixas, pessoa de baixo, isso é pra manter importante. a comunidade. Porque senão acaba que a pessoa fica morando com alguém que ela Vira não um- deseja, né? Exatamente. E Ela autorizou que a construísse em E cima. se ela não concorda com o preço que ele está cobrando, porque tem essa preferência, ele tem que manter o mesmo preço. Tem que... A preferência dela Isso. na aquisição do dono do solo. Então, uma outra questão que é muito curiosa, você falou assim, puxadinho e da sogra, sempre da sogra, não é necessariamente a laje que é para cima, que é essa figura, é a acessão que é para os lados. Então, exemplo, Dona Maria, sogra, mãe da mulher, dona do terreno amplo, e tem a casinha dela ali. Só que naquele terreno cabe uns 3 casas, pequenininhos. Aí o cara casa com a filha dela. Dona Maria, a gente está poupando uma grana, deixa eu construir no seu terreno. Isso. Aí ele vai e faz uma casinha na frente do terreno. Só que a Maria tem outra filha, que casa com Pedro, e Maria e Pedro. Não, Maria, vamos seguir o exemplo de João, e vamos construir também e constrói no terreno. Aquele terreno que Aí sempre... Pedro briga com o João. E alguém não pode fazer Aí o cara fala ele que legal. um mata o outro, porque... Você está falando isso? Eu já joguei vários Mas processos. infelizmente, é porque assim, na hora de construir, na hora de fazer, a pessoa não pensa nos problemas que aquilo vai criar. Porque se ela soubesse, se ela conseguisse assim, vislumbrar determinadas situações, ela não construiria jamais ali. Ela ia construir mais caro, ela ia pagar mais caro para ficar em outro Se ela lugar. soubesse a fria que ela está se metendo... Se ela soubesse a fria que por vezes ela está se metendo, mas é falta de informação mesmo, as pessoas não É sabem. importante a pessoa saber desses problemas para na hora de tomar uma decisão, ela tomar uma decisão mais consciente. Né? Sim. Aí como fica nesse caso aí, já não depende da anuência mais não. A diferença da laje é que se eu construir naquele terreno, tem um artigo no código que fala que se eu jogar semente no solo de terceiro ou se eu construir sobre o solo de terceiro, a rigor aquilo é do dono, porque está lá. Mas cabe a ele, pega a construção para ele. Mas ele me paga em dinheiro. Então, eu processo João, casado com a filha da Maria, podem, numa partilha dos dois, processarem a Maria. Falar, Maria, você ganhou uma casa, construída no seu solo, mas é a grana dela, eu quero meio a meio para mim e meio a meio para tua filha. Isso. E às vezes a entrada, às vezes não, tem que ser, né, para complicar sempre, a entrada dessa casa passa pela casa da sogra. Olha, Então, assim, ela ainda tem o direito à servidão, como é que... exatamente, não, ele jamais poderia violar o acesso à rua, mas às vezes as pessoas complicam e constroem assim. É terrível, é o caso, é a realidade no Brasil, é muito comum. Assim, seria interessante até as pessoas procurarem a defensoria pública antes de tomar essas decisões, né? Para, pelo menos, para ser informado dos problemas que podem vir a ocorrer, né? Assim, procurar antes de construir. Olha, um dos casos que vem, uma das opções de empreender e de se desenvolver no Brasil, que vem aparecendo, é chamado planejamento patrimonial.
prévio. Então, não só para as camadas mais baixas, qualquer camada, especialmente ricos, mas também pessoas que podem se envolver numa situação como essa. Olha, ele não tem tanto dinheiro, ele trabalha naquela renda, a esposa dele tem a mesma realidade. Então, muito possivelmente, eles vão ter a grana para financiar uma casa. Então, sobrou, vai ser esse caso, chama acessão. Não vou subir, vai ser laje, vai ser do lado, do terreno. Eu construo aqui do lado, tranquilo. Está antevendo isso? Vai na defensoria, procura um advogado gratuito, faz esse chamado planejamento patrimonial. Vai ter uma orientação de profissionais como a gente, mas da área de advocacia, que vão chegar e falar, olha, as consequências são essas e essas. Poder pode, tem que ter a anuência no meu exemplo, tem a Maria, sobrou. Mas fazendo, as consequências são essas e essas. Então, por isso que quem é juiz gosta de uma certidão, né? Porque daí faz ali um contratinho e já deixa escrito como é que vai ser, no caso deixa o problema. O documento serve para resgate, não tira dúvida, tá ali. Né? Com relação ao financiamento de imóvel, em que a parte tem um filho, e ela acaba ficando na posse do imóvel, não com a propriedade do imóvel, que de repente não foi ela que pagou, mas ela acaba ficando na posse do imóvel para garantir os direitos da criança. Pois é. Essa situação é super interessante, muito comum na prática. Então, para o pessoal de casa perceber. Eu lembrei de uma pergunta minha. É minha a favor da dúvida das pessoas. A questão da culpa. Muito se discute na hora que vai se separar. A culpa de quem? Quem está com o outro? Quem traiu? Quem não traiu? Para que essa discussão? Se existe ainda a culpa? Isso causa algum efeito na separação? Olha, você sabe que o Brasil tem um mini sistema de tratamento do direito de família dos mais avançados do mundo. Em vários países existe um tempo de maturação. Mesmo adultos, especialmente se tiverem filhos, alguns países envolvidos, inclusive, na Europa, entendem que pode prejudicar a criança essa separação. Então, veja, para nós, engraçado, que aí a gente é um país ainda em desenvolvimento, mas estamos muito à frente nessa questão. Como que, porque um filho pode ficar triste com deixar dois adultos se odiando e podendo um agredir o outro, só piorar, potencializar a crise daquela família? Veja, o que está em crise é o casamento, não a família. A manutenção de duas pessoas que não se amam, às vezes se odeiam por episódio de violência, traição, o próprio desamor, né, já é desagradável. Imagina manter unidas em nome de uma instituição chamada casamento por um período de maturação. Até para aquela criança, né, que Eu acho cresce que é num mais ambiente prejudicial. que você tá, que não tem amor e acha que aquilo é normal. É uma empresa. E quando não tem só amor, ainda pelo menos os adultos conseguissem fantasiar aquilo, mascarar, agora quando se transforma em ódio, transforma em inveja, desprezo. Ela cresce, acaba criança replicando sente. aquilo, né? Ela vai procurar, geralmente a gente vai procurar um relacionamento que espelhe muito o que a gente viveu na infância. Ou se a infância foi ruim, completamente oposto. Então, assim, você manter uma situação dessa com medo de partilhar, né? É muito prejudicial para Precário. prejudicial para a criança, Claro. porque você é o bem que você acha que você está fazendo. Lógico, Mas, então a questão da culpa não existe mais. Então eu falava isso justamente por causa disso. Fica, em alguns países eu falava assim, né, ainda tem esse período de maturação. E em alguns países ainda é o segundo ponto que eu ia falar, ainda existe a questão da culpa. Coisa que a gente abandonou no Brasil há muito tempo, prefeito de separação. Não tem nada a ver, não existe mais culpado. Então é comum na audiência as pessoas falarem assim, eu não assino a papelada. Não adianta, não assino, não dou o divórcio. Isso não existe, não tem culpa, não tem motivo, basta querer. basta um querer. Basta um querer. E acabou também, né? O que tinha que ficar não sei quantos anos, um ano separado para poder divorciar. Isso acabou também. Na minha história também não precisa mais você perguntar se a pessoa insiste no propósito de se separar. Se ela está ali, é porque ela insiste. Vocês veem como são as coisas. Antigamente havia uma Por proteção. favor, né? Havia uma proteção tão grande à figura do casamento e a ignorância ou assim a desprezo da vontade dos membros daquele casamento, que somos nós humanos, a instituição falava mais alto que as pessoas que compõem. Né? Então, para preservar o casamento, tinha uma audiência, você lembra? De re-ratificação. Tirava os advogados da sala e falava, você insiste mesmo em separar dessa mulher? E seus filhos? E eu ficava triste quando... É triste fazer uma audiência dessa. Mas você sabe que eu fiz uma audiência uma vez que eram dois idosos e assim, realmente eu fiz a pergunta no coração. Eu falei, vocês insistem mesmo? Vocês estavam na fase, já os filhos crescidos, a fase de um cuidar do outro, porque eles já não é possível agora ter surgido um motivo para se separar. E eles? Fizeram as pazes. Aí, ó. Ele já conseguiu também.
Eu já perguntei, eu não insisto. Mas eu falei, querem mesmo? A pessoa olhou pro outro e falou, não, a gente voltou até, já tinha voltado aí fora, aí já não fui eu, eles já voltaram. Mas realmente é isso, não precisa no Brasil, não tem mais prazo, desde 2010. Em 2010 a nossa Constituição Federal foi alterada, um artigo que fala da família foi alterado e tirou o prazo para divórcio. Antes tinha mesmo, agora não. Se você casou hoje, quer se divorciar amanhã, você pode procurar tanto um cartório, se for amigável, quanto a justiça, se for briga, se for litígio, e ninguém vai te perguntar o motivo, não tem porquê dar culpa, não tem que fazer nada, só querer. Também não tem tempo de casamento mínimo, nada. Bom, as perguntas. Vamos. Aldir Júnior pergunta, é possível entrar com ação apenas para fazer a partilha? Ou no divórcio você também tem que discutir as outras questões todas de uma vez? Excelente pergunta. Essa não tem obrigação de ser em bloco. Você pode descamar como se fosse uma camada de cebola. Assim, você pode desmembrar. Hoje eu quero divorciar. O que você não pode fazer é o contrário. Você não pode entrar com a partilha sem estar divorciado. Tá? Porque só o divórcio que permite você fazer o pedido de partilha. Então você entra com o pedido de divórcio e quiser ficar só naquilo, e tem bem, tem filho para regular, tem alimentos, tem guarda, você não precisa regular naquele momento. É recomendável, porque a partir do momento em que há o divórcio e a separação, pelo menos a questão dos incapazes, precisa regulamentar a guarda, a visitação, chama de convivência, e os alimentos, quando tem incapaz. Então nisso o MP costuma opinar e tudo, mas é questão patrimonial. Me ocorreu até uma dúvida aqui em razão dessa dúvida que ele fez, é o seguinte, se a pessoa quiser modificar o regime de casamento, por exemplo, ela é casada com comunhão parcial, e ela quer agora ser casada com separação total, vai ter que fazer uma partilha ali naquele momento. Né? É o único caso que é admissível a partilha sem ter o divórcio. É muito comum em empresários, agora com a questão de as pessoas estarem criando startups, empreendendo, aquela questão que chama venture capital, a pessoa está investindo numa startup. Eu estava vendo uma matéria, num parênteses aqui, uns garotos de uns 19, 20 anos, acho que em Pernambuco, estão criando uma empresa que ela já está tendente a valer $1 bilhão, chama unicórnio. Então imagina alguns meninos precisando de um capital inicial, eles tiveram uma ideia, mas não tem dinheiro. Então é um capital de risco, que chama venture capital, de aventura. O cara tem uma grana parada em casa e não vai aplicar no banco. Ele fala, se eu criar junto com esses garotos, amanhã depois eu posso também contribuir para inventar um novo Uber. Então eu viro milionário, bilionário. Então é muito comum, só que pessoas que arriscam capital no venture capital é arriscado, como eu já disse. Então de repente não vale a pena ficar com o regime da comunhão, porque um problema desse débito pode repercutir sobre a mulher. Outras pessoas que jogam em bolsa de valores, apostam em bolsa de valores, que compram em bolsa de valores, sociedades. Então é comum haver isso. O casal continua casado e para haver a partilha tem que ter o divórcio. Mas nesse caso excepcional é permitido também com registro em órgãos públicos, ou em cartório, ou na justiça, a modificação do regime de bens. Então para ele ter mais maleabilidade no dinheiro dele, uma grana e poder arriscar numa operação como essa e não comprometer o patrimônio alheio da esposa, ele faz a alteração do regime de bens. Não comprometer ou, às vezes, não trazer os frutos daquele negócio. Pode ser, é onde tem outros tem bônus, né? Nesse caso. Ele não está fraudando, né, terceiro. Já ter dívidas contra ele. Por isso que a justiça se cerca de cuidados, manda expedir editais, manda consultar o setor de distribuição do fórum, pegar certidões, se ele está devendo, na junta comercial, nos cartórios, no SPC. Qual é o direito dos filhos em relação à partilha de bens? E Amanda Moraes. Amanda, os filhos, a rigor, enquanto os pais estão vivos, os filhos não têm muito o que fazer nisso não, tá? Aos filhos é destinada uma quantia, quando ocorre a separação, chamada alimentos, né, uma pensão alimentícia, que é muito comum a gente ver na TV. Então, pode ser tanto quando a mãe está com a criança, o pai paga, quanto quando se o pai está com a criança, a mãe paga. Pode até levar à prisão e tudo. Mas a questão da partilha, não. O que você talvez possa estar pensando é quando os pais morrem. Aí o nome também chama partilha, mas aí tem a ver com herança, com direito sucessório. A gente hoje está tratando do direito de família. Quando os pais morrem, o filho, que se chama descendente, ele tem direito sim. Mas no caso de partilha de casamento, quando os pais estão vivos, não interfere muito ainda, não nesse momento, na vida dos filhos. Não. Linda Souza perguntou, se alguém recebe alguma premiação ou algum imóvel e colocar no nome de outra pessoa, o outro tem algum direito? Bom, se ele vai depender do regime, né? O regime mais comum no Brasil é o regime da comunhão parcial. Mais de 80% dos casamentos e das uniões estáveis. Por quê? Porque na lei você tem o direito de escolher. Você vai no cartório, faz uma escritura pública e escolhe outro regime.
Se você não escolher, como as pessoas normalmente não fazem, esse vem automaticamente, na união estável e no casamento. Então, no regime da comunhão parcial, se eu ganho algo em meu nome, não comunica. Isso é uma herança, uma doação. Se for só para mim, a minha mulher não herda. E a mulher também recebendo, o homem não herda. E detalhe que não tem gênero. Se for 2 mulheres ou 2 homens também numa união, o outro não herda. Não, desculpa, não meia. Ele não recebe isso na comunhão. Aí ela falou assim, se eu botar em nome de terceiro, aí já envolve fraude. Né? É muito comum a pessoa comprar comunhão. Né? O cara recebe uma grana e ele não quer que a esposa, ou se a esposa, não quer que o marido receba. Bico, isso aí. Então ele bota em nome de outra pessoa. Isso é fraude. Fraude. A rigor, essa pessoa tem meios na justiça de desfazer essa fraude e ir lá buscar a minha ação dela sobre esse patrimônio que ela tem direito. Se eu ganhar na loteria, coisa que a gente não ganha, se comunica. Pois é, a loteria comunica. E muitas vezes a pessoa tem o direito já adquirido, ganhei, mas não recebeu. E a separação vem nesse meio. Uma verba trabalhista é muito comum também, uma indenização. Trabalhei durante o casamento, fui demitido, mas o chefe não me pagou. Então tem que botar na justiça do trabalho. Até eu receber, a justiça do trabalho demora a ação, separa. Quando eu consigo meter a mão nessa grana, quando eu finalmente consigo receber, aquela pessoa tem direito. O direito foi constituído quando a união ainda estava valendo. Até sobre a indenização trabalhista. Até a indenização. É verdade. Vendas trabalhistas. Bom, essa daqui perguntou o seguinte: a tia dela está separada há 13 anos, mas não se divorciou. Nesse período ela construiu uma casa. Ele tem direito? A única hipótese que ele teria direito é se ela usou para construir essa casa patrimônio que era dele também. Exemplo, ambos tinham uma casa. Venderam durante o casamento. Venderam essa casa por 100 mil. Cada um pegou 50, só que ela não pagou os 50 a ele. E ela pegou todos esses 100, separou, divorciou. 2, 3 anos depois não pagou a ele, investiu todos esses 100 nessa casa. Então parte dessa casa foi usada com dinheiro que é dele. Agora, se a separação, ela se separou e ela constrói um patrimônio dela mesmo, do trabalho dela, ele não tem direito a nada depois da separação. Agora, é importante dizer que como a separação foi de fato, ela vai ter que provar que estava separada dele. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou dizer que eu não tenho direito, que eu tenho direito, mas eu perdi. Porque nesse caso ela vai ter que fazer prova de que ela já estava separada quando ela começou a construir. Sim, é super difícil essa prova. Eu recomendo que a pessoa procure assistência do advogado quando quiser. Separar de fato, essa palavra separar de fato, ela significa uma coisa: fim do amor. É quando um olha para o outro e não vê mais aquela pessoa que ela se casou ou começou a namorar. É um estranho. É mais ou menos assim, amor, que tal eu tirar a roupa agora? Não, por favor, coloque. Entendeu? O cara não tem mais um pelo outro a vontade e o interesse de ter um parceiro sexual, um parceiro afetivo. Eles não querem nada. Mas ainda estão casados no papel. Tem filhos, tem razões diversas, às vezes não tem outro lugar para morar. Continuam morando sob o mesmo teto e dentro da união interna deles não é mais uma união. Já desuniu, muito embora no papel continue casado. E como documenta isso? É super difícil. Testemunhas, postagens na internet, se você já está separado de fato, no caso de não morar no mesmo teto, um outro namorado, já deixa bem claro em postagens nas redes sociais. Você pode tentar fazer um documento contar com a assinatura do outro, porque o que adquirir dali por diante não entra mais na partilha com aquela pessoa lá atrás. Mas muitas vezes a pessoa não tem esse cuidado e o outro ou a outra que ficou no lugar fala, opa, agora eu quero também isso aqui. Você falou em redes sociais, é engraçado, hoje em dia, como a internet e as redes sociais modificaram todas as relações, né? Inclusive essas relações desse âmbito familiar, porque tá saindo para o pessoal, não pode postar, então ainda não é nem uma união estável, porque não é pública. Então, como é que isso vai evoluindo? Como é que o direito vai evoluindo junto com... O direito acompanha a vida, ele um transforma o outro. A maioria das vezes é uma espiral para cima. A maioria das vezes o direito tem que se conformar à vida, porque a vida é muito mais rápida. Né? Então as redes sociais já estavam previstas, agora estão. Ela é muito comum prova em ação de alimentos. Porque tem a ostentação, né? O cara tá lá rodeado de vodka importada, vinho importado, em boate, em clube caro, tirando foto de carro, em viagem internacional, e chega na presença do juiz e é um coitadinho. Não, e às vezes até para gratuidade de justiça também, que isso precisa ser utilizado. Gratuidade quem está em jogo é o interesse do Estado. Sim. Mas também o juiz pesquisa. Agora, quando tem incapaz, o filho, que eu acho que é uma razão mais nobre de quebrantar isso, falar,
Você tá, aí já entra, chama de teoria da aparência, né? Você tá aparentando aqui um pobrezinho, coitadinho, tem gente que tira relógio, vai com camisa furada em audiência. O cara só usa camisa gringa, importada, de marca famosa. Mas na audiência, a camisa furada, tira o relógio, tira o cordão, querendo se pagar. Só que o juiz não é bobo, né? As redes sociais são disponíveis a todo mundo, fazem as pesquisas e conseguem ver. Ah, estão ostentando a rede social, então paga. A Janine pergunta, herança de pai falecido entra na partilha? Janine, não entra. Depende do regime. A gente está tratando aqui do regime chamado da comunhão parcial, que é o mais comum que tem no Brasil. Inclusive, se você não quiser escolher nenhum, é esse que vai valer no casamento. Não entra. Herança é personalíssimo para a pessoa. Se for no regime da comunhão universal, que é aquele que pega tudo, o que tinha para trás, o que tem para frente, esse comunica. Obrigada, Rafael, foi ótimo essa aula. Obrigado, eu que agradeço também vocês por Agora a gente receberem espera para falar sobre a partilha da as morte. sucessões. Nossa, convidado obrigado. bem estadual. Que chique. Muito Parabéns, foi obrigado. muito legal. Parabéns, obrigada. Esse foi o Justo Eu de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue e compre o livro do Rafael Calma. Words that you say, poison the air.